Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Nesse vídeo que eu vou apresentar agora, nós vamos mostrar que o Teorema de Bezout, que existe uma versão do Teorema de Bezout para domínios euclidianos quaisquer. Esse teorema é bastante conhecido na teoria de números, né? Ele fala que o máximo divisor comum entre dois números inteiros sempre é uma combinação inteira desses dois números, né? Então essa é a versão mais básica dele, né? Ou é a versão para números inteiros, é aquela versão que você vê numa disciplina de teoria dos números. E aqui nós vamos mostrar então que isso pode ser generalizado para um domínio euclidiano qualquer. Tá? Em particular, vai valer para os inteiros, é claro. Então, esse é o objetivo principal desse vídeo. E também mostrar que todo domínio euclidiano é um domínio de ideais principais. Você pode perceber que aqui vai haver uma repetição, especialmente nessa última parte, né, que todo domínio euclidiano é um domínio de ideais principais. Por quê? Porque você já viu que isso vale para inteiros, nós já mostramos isso para inteiros, e nós já mostramos isso também para polinômios. Em algum momento ali dos nossos vídeos nós mostramos isso. E o que era importante naquelas demonstrações, tanto para inteiros como para polinômios? Era importante a noção de algoritmo na divisão. O fato de nós termos um algoritmo na divisão nesses dois domínios era determinante para que nós mostrássemos, então, que todo ideal desses dois domínios, dos inteiros e dos polinômios, é gerado por um elemento, ou seja, todo ideal é principal. E aí você pode pensar, se lá dependia basicamente de um algoritmo na divisão, então provavelmente isso também vai valer para domínios euclidianos quaisquer. E de fato isso acontece, tá? De fato isso é verdade, e isso nós vamos mostrar então na parte final do vídeo. Então vamos lá, vamos mostrar então o Teorema de Bezout, que ele fala basicamente o seguinte, né? Que se você, num domínio euclidiano, você tem dois elementos, então existem S e T, tais que o MDC entre o A e o B é AS mais B vezes T. Ou seja, que o MDC ele é uma combinação do A e do B. Essas constantes S e T que aparecem nessa fórmula, elas são chamadas de constantes de Bezout, tá certo? Esse resultado é bastante interessante, ele é muito útil, extremamente útil, quando você trabalha, por exemplo, lá em números inteiros, quando você trabalha com equações diofantinas, né, ele é primordial, tá certo? Então nós vamos mostrar esse resultado agora. Tá? Então vamos lá. O que nós vimos no vídeo anterior? Que nós vimos através de uma tabela que existe um esquema prático para você calcular o máximo divisor comum entre quaisquer dois elementos A e B. Né? Lá naquela tabela do vídeo anterior, o A era representado por R0, por isso que eu chamei ele aqui de R0, e o B ele era o R1. Né? Essa é a única diferença da tabela do vídeo anterior para essa tabela de agora. Né? E essa tabela, ela dizia o seguinte, você pega o A, divide pelo B, acha um quociente e acha um resto. Se esse resto for zero, então o elemento anterior, no caso o B, seria o MDC entre o A e o B. Se o resto não for zero, você pega o B, divide pelo R2, acha um quociente e acha um resto R3. Pergunta se esse R3 é zero. Se ele for, o R2 é o máximo divisor comum entre o A e o B. E assim sucessivamente. Até o momento que você vai encontrar um resto igual a zero. Isso vai chegar, e a explicação para isso está lá naquele vídeo. Então, se você quer saber por que você vai chegar em algum momento num resto zero, dê uma olhada lá no vídeo que lá nós explicamos o motivo, tá certo? Então você vai fazendo sucessivas divisões até você chegar num certo resto sendo zero. Suponha que na enésima interação você chega que o resto é zero. E aí você tem que esse resto anterior das sucessivas divisões, esse resto anterior, o Rn-1, ele vai ser o MDC entre o A e o B. Outra coisa que também você pode observar aqui nessa tabela é que cada resto é o dividendo menos o divisor vezes o quociente.
né? Então, o R2 é A menos B Q1. O R3, ele é B menos R2 vezes Q2. O R4, ele vai ser R2 menos R3 vezes Q3 e assim por diante. Por que isso se dá? Isso se dá do algoritmo da divisão, porque o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Isolando o resto, então você tem que o resto é o dividendo menos o divisor vezes o seu respectivo quociente, tá certo? Então, essa fórmula aqui, nós temos essa fórmula e nós vamos usar ela. Como eu sei que você vai esquecer ela, então, por favor, se você quiser, para relembrar depois no futuro, anote ela. E isso aqui vale para todo K maior ou igual a 2, porque o primeiro resto que aparece é o R2, tá certo? Então, anota isso daí para você e você vai usar isso daqui mais para frente. Então, nós temos isso daqui, nós vamos considerar, tá? Vamos considerar que isso aqui vale para todo K. Considerar não, isso vale para todo K e nós vamos utilizar. Além disso, considere as seguintes fórmulas de recorrência. S0 é 1, S1 é 0, e o SK, para todo K maior ou igual a 2, ele vai ser o SK menos 2 menos o SK menos 1 vezes o QK menos 1. Esse QK menos 1, ele vem aqui da tabela, tá? Ele vem daqui, ó, certo? Dessas tabelas aqui estão os Qs, estão os QKs, tá certo? Então é daqui que vem esse QK menos 1. Então, se o S0 é 1 e o S1 é 0, então tenho que definir quem é o SK, já que é de uma maneira recursiva, para todo K maior ou igual a 2. É o SK menos 2 menos SK menos 1 vezes o QK menos 1. Observe que o S2, quem que vai ser, por exemplo, o S2? Vai ser o S0 menos o S1 vezes o Q1, tá? E assim sucessivamente. É uma fórmula recursiva, né? Você tem os dois primeiros e os outros você vai calculando inteiramente. Eu vou chamar também o T0, eu vou chamar de 0 e o T1 eu vou chamar de 1. Observe que o S0 é 1 e o T0 é 0. O S1 é 0 e o T1 é 1. Tá? Então nós temos essa diferença. Quem que vai ser o TK? O TK é calculado da mesma forma que o S, só que no lugar do T, no lugar dos S, né, nós vamos usar os T's. Né? Então o TK é TK menos 2 menos TK menos 1 vezes o QK menos 1. Tá certo? Então nós vamos considerar essas equações de recorrência aqui. Basicamente, você pode colocar isso numa tabela também, né? Você pode complementar a tabela anterior. Olha a tabela anterior, então você tem os Ks, os Rs, os Qs. Você pode colocar os S e os Ts também, como nós fizemos aqui, ó. Então nós temos as interações aqui são os restos, os Rs, né? Aqui são os quocientes, os que você vai calculando lá para encontrar o MDC. Aqui você tem os S's e aqui você tem os T's. As duas primeiras linhas, no S, vamos ver o S, né? O S0 é 1 e o S1 é 0. Copiamos daqui. Agora vamos calcular quem será que vai ser o S2, né? Então, S2. Então, você vem duas casas anteriores, o S1. S1 é 1. Menos esse quociente aqui, o Q1, vezes o S1. Então, vai ficar 1 menos Q1 vezes 0, isso dá o próprio 1. Como é que você encontra esse elemento aqui? Como é que você encontra o S3? Então, olha, você vai lá, duas casas anteriores é o S1, S1 menos o Q2 vezes o S2 que você já encontrou, que é 1. Então vai ficar 0 menos Q2, isso dá menos Q2. E assim por diante, né? Então, quem que vai ser o SK menos 2? Você vem duas casas anteriores, pega esse sujeito que está lá, vai no quadradinho anterior, pega o respectivo quociente, multiplica pelo S e subtrai. Certo?
Como é que você vai calcular? Como é que você faz para colocar os t's? Os t's é a mesma coisa. Você tem o T0 é 0 e o T1 é 1. Como é que você vai calcular o T2? Então você vem aqui, em duas células anteriores, é 0, tá? Menos Q1 vezes 1, que dá menos o Q1. Como que você vai encontrar o T3? Então você vai duas casas anteriores, tá aqui, 1, menos Q2 vezes menos Q1. Isso dá mais Q1, Q2. Tá? E assim sucessivamente. Tá? Então você vai fazendo essas interações assim. Eu tive que parar aqui porque a coisa fica bastante comprida, assim, no caso mais geral, né? Quando você vai fazer contas, aqui vão aparecer elementos, né? Vão aparecer números inteiros, se você está nos inteiros, vão aparecer números inteiros gaussianos, se você está nos inteiros gaussianos, e assim por diante. Tá? Isso tudo vai depender do ambiente que você está trabalhando, certo? Bom, a nossa afirmação agora é o seguinte: cada R, os R estão aqui, os R são os restos, tá? Cada R para K maior ou igual a 2, o RK é da forma A vezes o SK mais B vezes o TK. Quem é o A e o B? A e o B são os caras originais. São aqueles elementos lá do começo do Teorema de Bezout, em que eu quero mostrar que o MDC entre o A e o B é igual a AS mais BT. Esses são o A e o B. Quem é o SK e o TK? São esses elementos que nós acabamos de definir aqui. Tá? Então, para cada K maior do que zero, para cada K maior ou igual a 2, o RK vai ser uma combinação do SK e o TK, onde o S está multiplicado pelo A e os T's estão multiplicados pelo B. Certo? Bom, isso vai valer para todo R. Então vamos mostrar isso. Nós vamos fazer isso por indução sobre R. Então nós vamos começar com indução sobre K. Como K é maior ou igual a 2, o primeiro K que eu tenho que mostrar é o K igual a 2. Tá? Então, quem é o R2? Vamos voltar lá. R2 é o resto da divisão de A por B. Então, o R2 eu posso escrever assim, A menos B vezes o Q1. Né? Isso daqui é A vezes mais B vezes menos Q1. Se você for observar, esse aqui, ó, o S2, se você for olhar, ó, vamos ver o S2, ó, S2 é 1, e o T2 é menos K. Que são exatamente os números que aparecem aqui. Ó. Aqui tem o 1 multiplicando, que é o S2, e aqui tem o menos Q1 multiplicando, que é o T2. Né? Então, de fato, o R2 eu escrevi como da forma A vezes S2, mais B vezes o T2. Então, vale essa fórmula aqui para o K igual a 2. Vamos imaginar o seguinte, que essa fórmula vale para todo J entre 2 e K menos 1. Isso está valendo. Cada RJ é dessa forma aqui. Vamos mostrar que isso vale para o RK, já que nós estamos supondo que vale para todo mundo abaixo do K menos 1. Quem é o RK? Lembrando que o RK é o RK menos 2. Lembra? O resto é o dividendo menos o divisor vezes o quociente. Né? E isso está, acho que no terceiro slide. Lembra aquela fórmula que eu falei para você anotar? Então, é essa fórmula que eu mandei para você anotar. Tá aqui, aquela fórmula. Então, o RK é dessa forma aqui. Beleza. Agora, o RK menos 2, por hipótese de indução, é isso aqui. A vezes SK menos 2, mais B vezes TK menos 2. O RK menos 1, por hipótese de indução, é isso daqui. A vezes SK menos 1, mais B vezes o TK menos 1. Então você observa, ó, aqui tem A, aqui tem ASK-1 que multiplica QK-1. Eu vou colocar isso no mesmo parênteses. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ó? Peguei esse sujeito aqui, esse elemento aqui, que também tem A, e coloquei no mesmo parênteses. Mesma coisa para o B. Aqui tem B, nessa parte tem B, e nessa parte aqui também tem B, só que multiplicado por QK-1. Como o sinal aqui é de menos, aqui vai ficar menos, e aqui vai ficar menos também. Tudo aqui é comutativo. Como tudo é comutativo, eu posso colocar o A em evidência e posso colocar o B em evidência. Vai ficar isso daqui, ó. A aqui multiplica SK menos 1, menos QK menos 1, que multiplica SK menos 1. E aqui a mesma coisa, só que no lugar de S temos T. Olha para isso daqui.
Olha para isso daqui. Isso daqui, ó, é exatamente o SK. Esse daqui é exatamente o SK. Se você for olhar lá no slide anterior, o SK é exatamente isso daqui, é a definição do SK. E esse daqui é exatamente a definição do TK. Eu não falei para você anotar aquelas fórmulas de recorrência, devia ter falado para você anotar também. Mas é isso, são esses sujeitos. Então, vim aqui substituir. Portanto, essa formuleta aqui vale para todo o K. Beleza. Disso, o que nós vamos obter? Então, anota essa fórmula aqui. Ó. Anota essa fórmula, você anota. De novo. Né? Por quê? O que nós obtemos disso aqui? Pode acontecer, lá quando você vai calcular o seu MDC, do R2 dar zero. O primeiro resto que você calcular já dá zero. Então, o B divide A, e nesse caso, o MDC entre o A e o B vai ser igual a B. MCD, aqui é erro de digitação, tá? É MDC aqui. O MDC entre o A e o B vai ser o B. Esse B você escreve como 0 vezes o A mais 1 vezes o B. 0 é exatamente o S1. E esse 1 aqui é exatamente o T1. Então, nesse caso, quem vão ser as constantes de Bezout? 0 e 1. Tá? Continuando. Se o R2 for diferente de 0, mas o R3 for o número 0, então o MDC entre o A e o B vai ser o R2. Como que nós escrevemos o R2? Isso, A vezes o S2 mais B vezes o T2. Nesse caso, as constantes de Bezout vão ser S igual a S2 e T igual a T2. Se o R3 for diferente de 0, mas o R4 for 0, então o MDC entre o A e o B vai ser o R3. Quem é o R3? AS3 mais BT3. Né? E nesse caso, quem são as constantes de Bezout? O S3 e o T3. Né? E assim sucessivamente. Esse processo você vai repetindo, repete esse processo. E quando que você para? Quando o Rn for 0. Quando o Rn for 0, então o MDC entre o A e o B vai ser o Rn menos 1. Mas o Rn menos 1 ele pode ser escrito assim, ó, A vezes S mais B vezes T. Quem é o S? É o Sn menos 1, que é dado por essa fórmula. E o T vai ser o Tn menos 1, que é dado por essa fórmula de recorrência aqui. Tá certo? O que nós concluímos, então? Nós concluímos que, de fato, o máximo divisor comum entre dois elementos, ele pode ser escrito como uma combinação do A e do B. E observe, você não está entendendo, cara, mas esses S, eles são calculados recursivamente. Eles são determinados de maneira recursiva. Você consegue colocar eles numa tabela. Aqui, ó, S0, S1, T0 e T1. E você vai calculando cada um deles através dessa fórmula aqui. Através dessa fórmula. Então, ela é uma recorrência. Isso é algorítmico. Você tem interações. Você faz literalmente, você faz interações. Tudo nessa tabela é interativo. Tudo. Você só coloca o A e o B, você vai fazendo as sucessivas divisões. Ó, tá vendo? Você faz as sucessivas divisões, acha os restos e acha os quocientes. Como que você calcula os S e os T's? Usando essa tabela de novo. Usando essa tabela de novo. Como é que você calcula o S2? É o S0, ou seja, vai duas casas para trás, pega ele e soma com Q1 vezes 0. Né? Você sempre faz isso. Duas casas anterior mais o quociente vezes o sujeito da casa anterior. Né? Então, tudo é interativo aqui. Tudo é interativo. E isso é fenomenal. Isso é fenomenal porque isso você pode colocar numa tabela e você tem todas as informações nessa sua tabela. Tá certo? Bom, vamos aplicar esse nosso conhecimento para determinar as constantes de Bezout para esses dois inteiros gaussianos aqui. 132 mais 88i e 42 mais 18i. Nós temos a seguinte tabela, olha só. Nós calculamos o MDC. Nós calculamos primeiro o MDC. Qual que vai ser o MDC? Como é que você faz? Coloca aqui o R0, que no caso é o A. Aqui você coloca o R1, que é o B.
e vai fazendo as sucessivas divisões até você chegar em zero. Depois de 5 interações, você chegou no zero. Então, o MDC é 2 menos I, que é o anterior. Tá? Aqui você tem os quocientes, tá vendo? E aqui você tem os S e os T's. Ó, 1, 0, 0, 1. Aqui você tem esse sujeito aqui, ó. Esse menos esse daqui vezes 0. Então, tá vendo esse daqui? Como que a gente obteve ele? É esse sujeito menos o Q vezes o T anterior. Né? E assim sucessivamente. Né? Vai fazendo isso, e aí você vai chegar nas constantes de Bezout aqui. Ó. Essa aqui é a constante de Bezout S, e essa aqui é a constante de Bezout T. E de fato, você tem que o menos 2, que o 2 menos 2i, que é o MDC entre eles, é essa combinação aqui entre o A e o B. Tá certo? De novo, essa tabela aqui, nós fizemos ela no Excel, né? O Excel, ou seja, a planilha eletrônica, né? As planilhas eletrônicas, nós configuramos elas, nós programamos ela, e nós obtivemos essas belezuras aqui que eu venho apresentando a vocês, alguns vídeos já. Na descrição do vídeo nós vamos colocar o artigo, onde você pode baixar o artigo e pode ver como que nós fizemos isso. E se eu conseguir, eu vou colocar também o link com a tabela para que você possa acessar. E a única coisa que você tem que fazer na tabela é dar os valores do A e do B. Só. Dados os valores do A e do B, a tabela vai calcular para vocês o MDC, que vai ser dado aqui, e aqui vão ser dadas as constantes de Bezout. Certo? Para terminar, então, para fechar com chave de ouro, nós vamos mostrar que todo domínio euclidiano é um domínio de ideais principais. Então, vamos tomar um domínio euclidiano. Delta vai ser a nossa norma e I vai ser um ideal de A. Pode acontecer o seu ideal ser o ideal nulo. Se ele for o ideal nulo, ele é gerado pelo zero. Vamos imaginar, então, que o nosso ideal não é zero. Se ele não é zero, tem elemento lá dentro, tem elemento não nulo lá dentro. E, portanto, nós podemos considerar esse subconjunto aqui dos naturais, que nós chamamos de delta de I. Quem é o delta de I? São os delta x, onde x pertence a I, ou seja, x percorre todos os elementos de I. Como o I é diferente de zero, delta de I também vai ser diferente de vazio. O I é diferente, existe um elemento não nulo lá dentro. Então, como existe um elemento não nulo lá dentro, eu posso calcular a delta desse sujeito. Lembra? A delta só é calculada para elementos não nulos. Definição lá de domínio euclidiano. Então, como tem elementos não nulos lá dentro, esse conjunto aqui, ele é diferente de vazio. Como ele é um subconjunto dos naturais, não vazio, ele tem um menor elemento, ou seja, ele tem um elemento mínimo. E eu vou considerar o x, vou considerar um x dentro do I, tal que delta de x é mínimo desse conjunto aqui. Tá certo? Então, quem vai ser o x? É aquele elemento de I, cuja norma é a menor possível. Tá certo? Então, x é um elemento do ideal que tem a menor norma possível. Esse é o x. Guarda essa informação. Tá? O que significa ter norma mínima? Significa que qualquer outro elemento de I, qualquer outro elemento y de I, a norma do y é maior ou igual à norma de x. É claro, pode ter vários x que tem norma mínima. Certo? Como esse x é um elemento de I, o ideal gerado pelo x certamente está contido no I. O que eu quero mostrar agora? Eu quero mostrar que vale a inclusão contrária. Eu quero mostrar que todo elemento de I é um múltiplo de x. E aí o que eu vou ter? Que o I é gerado por esse x. Que x é esse? É um dos elementos que tem norma mínima. Qualquer elemento que tem norma mínima vai ser o gerador desse nosso ideal I. Bom, então vamos tomar Z, um elemento que está em I, e eu quero mostrar que esse Z, ele é um múltiplo de x. Pelo algoritmo da divisão, ou seja, pelo fato de nós estarmos num domínio euclidiano, existem Q e R, tais que eu estou usando A aqui no começo, e aqui eu estou usando R, mas é A, tá? Tudo é A.
Então, existem elementos Q e R no nosso domínio, tal que Z é x vezes Q mais R. Ou seja, eu peguei o Z e dividi pelo x. Observe que aqui a ideia é a mesma que nós usamos lá para inteiros e a ideia é a mesma que nós usamos para polinômios. É ridiculamente a mesma ideia. Tá? Não tem nada de novo aqui. Só o ambiente que mudou. A ideia é a mesma. Então, existem elementos Q e R que satisfazem essa equação aqui. O R é zero ou a norma de R é menor do que a norma de x. Né? A norma do resto é menor do que a norma do divisor. O que nós temos então? Que o R, tá vendo aqui? O resto é o dividendo menos o quociente vezes o divisor. O Z é um elemento que está no ideal. O X é um elemento que está no ideal. Então, QX também está. Z está e QX está. A diferença está. A diferença está em I. Bom, então, esse resto da divisão, que eu acabei de fazer aqui, é um elemento de I. Então, essa desigualdade aqui não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque se essa desigualdade aqui valer, se essa desigualdade valer, então o x não teria a norma mínima. Lembra do x? É um elemento de I que tem norma mínima. Se essa desigualdade aqui valer, vai existir um outro elemento em I que tem norma menor. Não pode. Não pode. Bom, então essa possibilidade aqui no algoritmo da divisão, ela está descartada. Como isso aqui não acontece, o R tem que ser zero. Então, como o R tem que ser zero, o que eu vou ter? Que o Z é QX. Então, o Z é um elemento que está no ideal gerado pelo X. Todo elemento de I está aqui. O ideal gerado pelo X, nós já mostramos que está contido no I, então vale a igualdade. Moral da história, todo ideal de I, todo ideal de A é gerado por alguém. Então, o A é um domínio de ideais principais. Tá certo? Moral da história. Na final, para acabar, todo domínio euclidiano é um DIP. Acabamos de mostrar. Todo domínio euclidiano é um DIP. E nós já mostramos que todo DIP é um domínio de fatoração única. Isso nós mostramos há alguns vídeos atrás. Beleza? Bom, com isso, nós encerramos as atividades por hora, por enquanto, né? Até eu achar que tem a coisa mais interessante, ou tiver outras coisas interessantes para mostrar para vocês, eu continuo gravando alguns vídeos para vocês. Por exemplo, já que em domínios euclidianos você tem máximo divisor comum, em domínios euclidianos você tem o teorema de Bezout, você pode se perguntar, será que existe a noção de equações diofantinas em domínios euclidianos? Essa é uma pergunta interessante. E aí, será que existe? Será que existe essa noção? Existe ou não? Né? Se eu tiver tempo, eu vou gravar mais algumas coisas para vocês a respeito disso. Tá certo? Por hora era isso. Um abraço a todos e eu espero que vocês continuem me vendo caso novos vídeos apareçam. Dê uma olhada na descrição do vídeo. Lá está, certamente eu vou colocar o link do artigo que eu mencionei para vocês, onde nós mostramos como você pode programar uma tabela para determinar máximo divisor comum e as constantes de Bezout para o caso do domínio dos inteiros gaussianos. Tá certo? Vou colocar lá. Se eu conseguir colocar também, eu vou colocar a tabela já pronta para vocês, e que vocês só precisam, então, fazer as alterações, dizer lá, escrever quem são os números, os inteiros gaussianos que vocês querem encontrar o máximo divisor comum e as constantes de Bezout, e aí ele fatalmente vai dar o resultado para vocês. Beleza? Então, um abraço a todos e até a próxima.